Saudações, galera, beleza? Bom, dando então continuidade ao nosso conteúdo, para fechar esse capítulo, né? Nós vamos hoje estudar, deixa eu ver o volume aqui, nós vamos hoje estudar o marxismo e os intérpretes marxistas, tranquilo? Bom, todos vocês já estudaram Marx em diversas oportunidades. Em filosofia, em sociologia, já discutimos o pensamento marxiano em momentos específicos, quando o contexto exigia. Então, essa é mais uma abordagem voltada especificamente para um ponto do que necessariamente algo que vocês nunca tenham visto. Bom, a primeira coisa que a gente deve ter em consideração é, quando a gente ouve a palavra, o nome, melhor dizendo, Marx, Karl Marx, é natural que o pensamento dele apareça vinculado a algumas áreas do conhecimento. Então a gente vê o pensamento do Marx associado à história, vê associado à sociologia, vê associado à filosofia, em algumas situações aparece como citação no direito. Enfim, há uma pluralidade de abordagens para o pensamento marxiano, ou seja, o pensamento realizado por Marx. Bom, mas ele não é necessariamente uma filosofia dentro dos moldes ou dentro dos padrões. E o próprio Marx optou por seguir esse caminho. Ele cunhou uma frase que ficou muito conhecida há um tempo atrás, antes de se tornar de fato quem ele veio a se tornar. Quando ele publicou o livro O Manifesto do Partido Comunista, 1848, ficou claro ali uma frase muito bacana que ele diz assim, que os filósofos já pensaram o mundo, era preciso transformá-lo. Percebam. Os filósofos já haviam contemplado o mundo, já haviam devaneado sobre o mundo, já haviam produzido inúmeras teorias sobre a realidade. Era preciso dar o passo além. Era preciso criar meios para transformar esse mundo que os filósofos, que os pensadores anteriores apenas contemplavam. Logo, o pensamento de Marx é, para além da teoria, o desejo de ação. Para além da contemplação, o desejo de transformação da realidade. Então, é um pensamento que vai dialogar muito profundamente com a filosofia, com a história. Mais tarde, com a sociologia, quando a sociologia passa então a ser uma área também de conhecimento. Tranquilo? Lembrando que Marx vive de 1818 a 1883, ou seja, ele morre próximo do final do século XIX. E depois da morte de Marx, muitos são os sujeitos que vão se debruçar sobre a obra marxiana. E são exatamente esses sujeitos que, ao se debruçarem sobre o pensamento de Marx, vão passar a ser chamados de marxistas, ou seja, pessoas que estudaram a fundo a obra de Marx, pessoas que se debruçaram a investigar a obra de Marx e produziram um conhecimento a partir da obra de Marx. Então, esses são os chamados marxistas. E óbvio que, como intérpretes da obra de Marx, há diversos pontos de vista, há diversas formas de compreender essa teoria, o que vai gerar uma diversidade grande de correntes marxistas, muitas delas inclusive opostas entre si. E aí as polêmicas são inevitáveis. Tranquilo? Então vamos adiante. Os principais intérpretes. Primeiro é preciso voltar um pouco. Primeiro é pensar que contexto leva Marx a campo. Que contexto leva Marx a se questionar, a produzir sua própria teoria? Não percam de vista, o contexto é
a Revolução Industrial e todas as transformações sociais originárias dela. É ali que Marx começa a identificar os sujeitos que perdem os seus meios de produção, os sujeitos que perdem a capacidade de produzirem, de possuírem os meios para produzirem eles próprios as coisas que conhecem. Exemplo, quando a gente recua um pouco mais, lá para o final da Idade Média, início da modernidade, um artesão, ele tinha todas as ferramentas necessárias para produzir uma peça. Ele acessava a matéria-prima, seja produzindo ele própria matéria-prima ou comprando ele própria matéria-prima. Ele detinha o conhecimento necessário para todas as etapas da produção e quase sempre ele mesmo comercializava o produto do seu trabalho. Logo, ele poderia estabelecer o preço que ele cobraria. Com o advento, com a chegada da Revolução Industrial, há aí, primeiro, uma ausência da posse dos meios de produção. Por quê? Porque a grande massa que vai trabalhar, que vai fornecer força de trabalho para a Revolução Industrial são camponeses empobrecidos que foram expulsos de suas terras originais, com os processos de cercamento. Vocês conhecem esse contexto muito bem. Então essa galera vem para os grandes centros pobres, necessitando de qualquer tipo de trabalho. E o trabalho que lhes resta fazer é o trabalho que cobra deles apenas a força de trabalho. Por quê? Porque eles não têm ferramentas para produzir. Eles não têm um conhecimento integral do processo de produção. Resta ele o braço, resta ele o trabalho, a força para trabalhar. E é exatamente isso que vai gerar o que Marx vai chamar de proletariado. As pessoas que, despossuídas dos meios de produção, ou seja, dos meios para produzir, irão vender sua força de trabalho. E aí a palavra proletariado vem associado à ideia de prole, de filhos, ou seja, daqueles que irão substituí-los quando eles não puderem mais trabalhar. Como não havia televisão, eram muitos, né? Enfim. Bom, vocês lembram que no início do segundo ano, vocês estudaram as teorias do Marx. E eu fiz um panorama para explicar os chamados modos de produção. Lá nós vimos o modo de produção comunista primitivo, nós vimos o modo de produção asiático, nós vimos o modo de produção escravista, nós vimos o modo de produção feudal, nós vimos o modo de produção capitalista, o modo de produção socialista, o modo de produção comunista. Vimos também o conceito de ditadura do proletariado. Quando Marx faz esse panorama histórico do que ele chama de modos de produção, nós percebemos que esses modos de produção surgem desde os primórdios das organizações sociais e vão avançando historicamente. E quase sempre esses modos de produção desapareceram no contexto de uma crise. Quando a gente pega o modo de produção escravista, tendo como modelos principais Grécia e Roma, o modo de produção escravista de Grécia desaparece com as invasões macedônicas. O modo de produção escravista romano desaparece com a crise do que sustentava o modo de produção, ou seja, a crise de abastecimento de mão de obra escrava e, posteriormente, as invasões bárbaras. O sistema feudal entra em crise quando ele não consegue mais dar conta de se sustentar como um modo de produção. Quando a expansão demográfica dentro dos feudos começa a tomar proporções que já não cabiam dentro das estruturas dos feudos, quando começa a surgir um renascimento urbano e todo mundo começa a desejar migrar para a cidade em busca de outras oportunidades, os contextos são amplos. Só que o capitalismo que Marx pensou e investigou e desejou o espaço de crise para que houvesse espaço para a superação dele, nunca ocorreu. Porque o capitalismo, diferente dos outros modos de produção, ele se fortalece, ele se reinventa, ele se adapta dentro das crises.
As crises mais impactantes do capitalismo trouxeram um modelo de capitalismo ainda mais severo, ainda mais voraz, ainda mais determinado. Então, a crise que originou o fim de outros modos de produção fortalece o modo de produção capitalista. E aí não havia espaço para a derrubada dele sob o ponto de vista de uma crise. Marx tinha consciência de que a sociedade capitalista poderia se modificar superficialmente, inclusive com a conquista de alguns direitos pelos trabalhadores. Como vocês bem sabem, já que a gente nasceu e está inserido dentro do modo de produção capitalista, há sim países que conseguiram direitos para os trabalhadores. Há sim países que gozam de mais direito para os trabalhadores do que outros, com cargas horárias menores, com salários melhores, com proteções diversas ao trabalho, com direitos amplos de remuneração, de descanso, de férias, de 13º. E há, óbvio, países com menos direitos. E aí, isso aí a gente não vai entrar em questão porque demandam pontos históricos específicos para a construção desses espaços, desses momentos históricos. Marx não tinha isso fora do seu horizonte teórico, ele pensava nessa possibilidade. Na passagem do século XIX para o século XX, no entanto, os intérpretes marxistas dividiram-se em duas correntes: o revisionismo, de Eduard Bernstein, e que sustentava o descompasso entre as teses de Marx e a nova realidade da sociedade capitalista era real e que a transformação social deveria ser feita por meio da reforma e não por via revolucionária, e o modo de pensar ortodoxo, liderado por Karl Kautsky, que defendia as teses de Marx eram atuais e podiam ser confirmadas pelos novos acontecimentos. Percebam. O que é que todos esses três últimos pontos que eu li para vocês e que estão no livro, que podem ser consultados, nos trazem enquanto reflexão? Primeiro ponto é que, apesar de propor uma sociedade socialista, uma sociedade igualitária, Marx não perdeu de vista, não tirou do seu horizonte teórico que o capitalismo oferece pequenas melhorias que nos causam, que nos criam a ilusão de que é um estado possível de viver bem. Ponto. Após a morte de Marx, como eu disse anteriormente, diversos pensadores vão se debruçar sobre essa obra para interpretá-la. E aí, algumas das interpretações mais importantes se destacam primeiramente dentro dessas duas correntes, que são opostas entre si. O revisionismo de Bernstein e a ortodoxia de Kautsky. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais sobre elas. Primeiro, o revisionismo de Bernstein. Bernstein não acredita na revolução. Ele não acredita que haja espaço no contexto histórico desse momento, no final do 19 início do 20, pós-morte de Marx, que haja espaço para uma revolução. Não. Para ele, uma reforma, ou melhor, muitas reformas resolveriam os problemas pontuais dentro da sociedade. E essas reformas seriam muito mais bem-vindas e muito mais bem-quistas do que a revolução, já que a revolução se dá no processo de guerra, no processo de conflito. Para ele, a teoria marxista falhou em suas projeções. Por quê? Porque quando você olha para o pensamento de Marx, há ali uma situação em que seria natural esse processo de substituição dos modos de produção. Então, para ele, como não houve espaço para essa revolução proletária, Marx falhou em suas projeções. Ao contrário do que havia previsto Marx, a classe média aumentou e o capitalismo foi capaz de superar suas próprias crises. Percebam uma coisa, Marx acreditava que a revolução seria feita pelos proletários, pelos trabalhadores. A classe média, ela não se considera uma classe trabalhadora, apesar de ser. O que é interessante é, todo indivíduo que precisa vender sua força de trabalho é considerado um trabalhador. Um professor, um médico, um gari, um artesão, um arquiteto, um engenheiro, qualquer um desses sujeitos que precisa vender o seu tempo em busca de uma remuneração
é um trabalhador. Mas como a classe média não se considera trabalhadora, ela não desenvolveu uma consciência de pertencimento à classe trabalhadora. Logo, ela não se posiciona contra o sistema que aí está. Ela se sente privilegiada, ela se sente superior ao trabalhador, principalmente ao trabalhador braçal, e ela não se vê unida com ele em busca de direitos, na reivindicação de direitos. Para Bernstein, era preciso revisar o marxismo sobre dois aspectos, o filosófico e o político. Dentro do filosófico, ele acredita que a dialética de Hegel, lembrem-se, Marx é um hegeliano de esquerda. No primeiro momento, ele parte da dialética hegeliana para construir suas teorias. Então, ele acha que a dialética de Hegel prejudicou a interpretação de Marx. O que o fez acreditar na superação das desigualdades sociais era um caminho natural do processo histórico. E aqui cabe um parêntese. Lembre-se que quando a gente estava estudando o Hegel, vocês viram que Hegel pensava a dialética como uma espiral, sempre para cima. Ele via um processo inicial como tese, um processo que negava esse processo, ou seja, que entrava em choque com essa tese como uma antítese, e desse choque surgiu uma síntese. Síntese essa que não se findava aqui. Síntese essa que se transformava numa nova tese, que geraria uma nova antítese, que geraria uma nova síntese, e assim sucessivamente em espiral. Por quê? Porque Hegel pensava a dialética dentro da história, e a história como um processo. Então, para Marx, a superação dessa desigualdade social, influenciada por essa dialética hegeliana, também chegaria o momento, chegaria o espaço de transformação dessa sociedade, de mudança dessa sociedade. Deixa eu fechar essa porta aqui que os cachorros latindo me atrapalham. Não sei se vai adiantar muita coisa não, mas enfim. Tá claro até aqui? Vamos lá então. Bernstein acreditava que a superação das desigualdades deveria ser o ideal a ser alcançado. No entanto, nunca plenamente realizável. Olha que coisa interessante. É como se ele desejava que esse ideal de superar as desigualdades e ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, fosse como um horizonte que está lá, a gente olha e enxerga, mas a gente nunca alcança. E que serviria apenas para nos colocar a caminhar, para nos colocar em movimento, em busca de algo que nunca seria alcançado, mas nos colocaria sempre em movimento. Sob o ponto de vista político, Bernstein rejeitava a perspectiva revolucionária. Por quê? Porque, como eu disse, a revolução é parte da ideia de conflito. E Bernstein não estava interessado em conflito. Então, para ele, a política deveria ser reformista, deveria ser baseada na ideia de que a reforma, e não a revolução, era o verdadeiro acesso à melhoria das condições de vida do proletariado. Caramba, a reforma parte, ou deveria partir pelo menos do princípio de que o patrão, o burguês, estava interessado em realizar essa reforma. Estava interessado em conceder ao proletário os direitos a qual ele merecia, por entender que estavam sendo explorados. Quem tem lucro quer ter mais lucro. Não está interessado em quem está trabalhando para gerar esse lucro. Então, pensar a reforma era esperar uma tomada de consciência por parte dos patrões. Isso não vai rolar, velho. Nunca. Você dá uma recuada aí, pensa nos socialistas utópicos. Beleza? Então, vamos adiante. Bom, se de um lado a gente tinha o revisionismo de Bernstein, do lado de cá nós temos o pensamento ortodoxo do Kautsky. E aí, olha, a interpretação ortodoxa do marxismo surgiria em oposição à interpretação reformista, a ideia de que sim, precisaríamos de uma revolução. As reformas tapariam o sol com band-aids. Era preciso mudar,
revolver, tirar o que está embaixo e colocar em cima, tirar o que está em cima e colocar embaixo, é revolver. E aí Kautsky foi, sem sombra de dúvida, o mais destacado pensador, o mais destacado representante desse marxismo ortodoxo. E aí vem, diferente de Marx, ele não foi influenciado pela dialética hegeliana. Sua inspiração foi a tendência positivista evolucionista, marcado pelo darwinismo social. Mais um parêntese necessário. Vocês estudaram no início do primeiro ano, não vou nem gritar, Salomé, se gritar daqui ela não vai ouvir. Meu Deus, como eu perco a concentração fácil. Ele não passou. Pera aí, gente, rapidinho. Salomé, não! Parou! Desculpa. Então, como eu estava dizendo, ele não passou por a influência de pensar a partir das influências hegelianas. Não. Ele já tinha acesso a teorias mais recentes, tanto ao positivismo quanto às discussões sobre evolução, que foram trazidas para o âmbito da ciência por Charles Darwin. O que é interessante é que, se vocês bem lembram, e vocês estudaram todos esses conceitos, o positivismo propunha uma abordagem, um método que era utilizado, um método científico era utilizado para as ciências naturais, só que eles deveriam ser aplicados às ciências humanas. E aí vocês bem conhecem toda a problemática de não conseguir encaixar os fatos, os fenômenos humanos dentro de uma forma única, bonitinha, ali onde tudo se enquadra. Segundo ponto, Charles Darwin, ao escrever A Origem das Espécies, ele vai discutir a evolução e ele vai dizer que só os mais adaptados sobrevivem, ou seja, eles evoluem, na perspectiva animal, na perspectiva das outras espécies, não da nossa. E aí, o que é que o darwinismo social faz? O darwinismo social se apropria desse discurso evolucionista e traz para o âmbito das relações sociais. E o darwinismo social é uma pseudociência, uma ciência falsa. Por quê? Porque ele vai dizer que as civilizações que estão num nível de modelo civilizacional são mais adaptadas e evoluíram mais do que aquelas que não se enquadram, que estão mais distantes daquele modelo de civilização que é a Europa. Então percebam que Kautsky vai fazer uso dessa lógica. E olha que coisa interessante, pensando dentro dessa lógica de evolução, ele colocou em perspectiva, ainda sob o ponto de vista lá de Marx, que a humanidade caminharia necessariamente para o socialismo. Só que, diferente de Marx, ele acreditava que não haveria necessariamente a possibilidade de revolução. Se viesse, tudo bem, mas não haveria necessidade. Seria um processo natural. O capitalismo entraria em crise, findaria, as pessoas tomariam uma consciência e avançariam para o socialismo, independente das vontades individuais. Tá claro? Lembrando que, se ficar alguma dúvida, anota no seu caderno e na semana que vem tem live e a gente tira todas essas dúvidas. Beleza? Bom, para além dessas duas correntes, o revisionismo e a ortodoxia marxista, surge mais tarde uma terceira abordagem, chamada pelo Merleau-Ponty, pelo francês Merleau-Ponty, de marxismo ocidental. E aí, o que é esse marxismo ocidental? Quem são os principais representantes e o que ele fez? Merleau-Ponty, ao falar do marxismo ocidental, ele remete inicialmente às abordagens dadas por George Lukács, húngaro. Lukács é um teórico que estuda a filosofia estética, que busca ali as
influências do pensamento de Hegel, do pensamento de Marx, que vai se debruçar sobre todo o pensamento de Marx para repensá-lo, para compreender de forma melhor, aqui já tendo como horizonte o século XX. Então, o marxismo ocidental, que recebe essa alcunha bem mais tarde do Merleau-Ponty, tem como principal figura a figura de George Lukács. O que é interessante é que mais tarde, Perry Anderson, que é um historiador, que é um pesquisador inglês, vai dizer, ao realizar também ele suas pesquisas, que o marxismo ocidental ele não se, como é que eu posso dizer, ele não se restringe ao pensamento de Lukács e de seu discípulo. Não. Ele vai dizer que o marxismo ocidental vem avançando pela Europa e perpassa, por exemplo, por países como a Itália, como a França e a Alemanha. Lembrando, Perry Anderson é inglês. Então, o que é que Perry Anderson nos convida a refletir? Que se, num primeiro momento, o pensamento marxista ele está a leste da Europa, do continente europeu, na medida em que o tempo avança e que essas reflexões elas vão sendo aprofundadas, ele vem se caminhando para o centro e para o ocidente da Europa. Daí até atingir França, Itália, Alemanha e a própria Inglaterra, já que nós temos nomes importantes de cunho marxista dentro do pensamento inglês, como o próprio Perry Anderson, como... deixa eu lembrar o nome do cara agora que esqueci. Thompson, Edward Thompson. Tem 3 livros de Thompson aqui. Formação da classe operária e deu branco. Tá claro até aqui? Então vamos adiante. Bom, Lukács e a retomada da dialética. As contribuições filosóficas de Lukács variam de reflexões estéticas a interpretações originais das teses marxistas. Como eu disse, ele tanto se debruça sobre a estética, área do conhecimento filosófico que investiga o belo, que investiga a capacidade de sentir humana, a faculdade de sentir, como ele se debruça sobre a própria obra de Marx, tentando reinterpretá-la. As principais obras de Lukács são História e Consciência de Classe e Ontologia do Ser Social. A Ontologia do Ser Social é uma publicação póstuma, foi publicada depois da morte dele. Mas a obra que o projeta é, sem sombra de dúvida, História e Consciência de Classe. E aí, olha que coisa interessante. A obra é publicada em 23, ou seja, 6 anos depois da Revolução Russa. E essa obra ela recebe uma crítica severa da chamada Internacional Comunista. Essa obra, ela, segundo o ponto de vista da Internacional Comunista, que são organizações de vários países da Europa, de trabalhadores que se comunicam na tentativa de organizar movimentos, ela critica a obra por quê? Porque, sob o ponto de vista da Internacional, a obra foi muito idealista. E aqui vocês precisam se recordar que qual é o método utilizado por Marx, desenvolvido por Marx, criado por Marx, o método materialista dialético. Ou seja, Marx parte do material, parte da matéria, parte da realidade material e não da ideia. Logo, a base de investigação de todas as correntes marxistas são uma base materialista. Então, o que é que a Internacional Comunista está apontando como uma falha na obra do Lukács? Que ela é idealista demais, que ela é abstrata demais, que ela se distancia demais da realidade. E aí, olha que coisa interessante. A abordagem de história e consciência de classe entrava em conflito com outras interpretações marxistas, como a leninista, que se tornou a interpretação oficial do marxismo na União Soviética. E aqui é quando Lukács vai voltar atrás e dizer, veja bem, então eu me equivoquei. A obra realmente eu fui
me debruçar novamente sobre ela, relê-la com mais atenção e, de fato, eu dei uma escorregada aqui e ela se tornou muito idealista, muito distante do materialismo defendido por Marx, presente nas obras do Marx, e eu relego essa obra. Óbvio que, ao pensar dessa forma, ele não estava só relegando a obra por relegar. Ele fugiu da Alemanha, fugiu ali da Europa, do centro da Europa, quando da ascensão do nazismo. E ele foi se refugiar onde? Na União Soviética. E a União Soviética já havia abraçado um modelo leninista de marxismo, ou seja, a interpretação que Lenin fez do marxismo. Então não seria conveniente para ele estar num Estado que abraçou o modelo leninista, sendo que ele contestava o modelo leninista, contestava aquele modelo materialista que era o que se encaixava dentro do modelo leninista. Então ele nega, ele relega isso aí. Uma questão de adaptação, uma questão de sobrevivência. E aí para ele, o método deveria servir como análise da sociedade, ou seja, um meio para investigar a sociedade da maneira mais fiel que se pudesse conseguir, e não como doutrina, como estava sendo utilizado no modelo soviético, como uma doutrina de governo. E aí, Lukács foi um intérprete do marxismo, mas se recusou a se submeter cegamente a todas as ideias, ou seja, ele lia, interpretava, criticava os pontos que haviam de ser criticados e, óbvio, aprofundava o que ele julgava ser interessante. Ele não foi um sujeito que só bebeu sem fazer críticas a essa obra ou a essas obras. Tranquilo até aqui? Então eu vou avançar. Bom, aqui é um ponto também de boas. Vocês já estudaram a Escola de Frankfurt, que surge ali na Alemanha em 22 como um instituto de pesquisa e que depois recebe a alcunha de Escola de Frankfurt, que tem aí entre seus principais pensadores Max Horkheim, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Walter Benjamin e Erich Fromm. O que é interessante é que esses pensadores eles formam sua base de investigação, suas bases ideológicas a partir do marxismo. Investigam a sociedade, pensam a sociedade, criticam os modelos sociais a partir do ponto de vista marxista. Com a ascensão de Hitler, a ascensão do Partido Nazista na Alemanha, eles fogem. Fogem primeiro para a Suíça, depois vão para Paris. Na fuga de Paris, Walter Benjamin, desesperado, temeroso de ser capturado pelos nazistas, de ser torturado nos campos de concentração, acaba cometendo suicídio. E os outros seguem para Nova York. E se instalam em Nova York e continuam produzindo muitas das teorias, por exemplo, a indústria cultural que vocês já estudaram, a gente já discutiu em diversos momentos, fruto desse contexto, está lá na obra A Dialética do Esclarecimento, produzida por Adorno e Horkheim. E eles vão debater, vão pensar essa sociedade capitalista em oposição a alguns modelos que eles vão levar em consideração. Mas percebam o seguinte, de modo geral, o socialismo era a orientação política dos pensadores da Escola de Frankfurt. Só que olha que coisa interessante, o socialismo como um ideal de justiça social. Percebam. Quando ele pensa a sociedade, quando ele pensa o socialismo, ele está pensando o socialismo como uma tomada de consciência em prol de uma transformação social que realize justiça social e supere as desigualdades. A proposta era superar o que ele denominou de teoria tradicional, surgida com as obras de René Descartes. René Descartes, quando publicou o Discurso do Método, vocês estudaram Descartes no iniciozinho, no segundo ano, ele propôs com o Discurso do Método a construção exatamente de um método, de um caminho seguro para validar a ideia de verdade. Então, ele construiu as bases do que a gente chama de método científico.
Só que não dá para pegar o método científico, como a gente já discutiu diversas vezes, inclusive quando estava discutindo positivismo um pouco tempo atrás, poucos slides atrás, não dá para pegar um método das ciências naturais e enquadrar redondinho nas ciências humanas. Então, para a escola de Frankfurt, a teoria crítica ela era muito mais eficiente no estudo, na investigação, na busca por um conhecimento das relações humanas do que a teoria tradicional. E aí, óbvio, eles trabalharam para desenvolver essa teoria crítica como um método de investigação da sociedade. Essa teoria tradicional se tornava um modelo de explicação das ciências naturais, como a física. E seu sucesso para explicar os fenômenos naturais foi tão grande que se propôs transplantá-la para as investigações das ciências humanas, considerando que os fatos naturais e os fatos sociais são equivalentes. Não são. Não são. E aí, óbvio, se não levarmos em consideração essas particularidades, incorremos em possibilidades gigantescas de erro. Então, ao contrário do que ocorre nas ciências naturais, nas ciências humanas o sujeito e o objeto se identificam, ou seja, o que é investigado, o ser humano, também é investigador. A participação do pesquisador, portanto, pode interferir nos rumos da pesquisa. E aí vocês se recordam lá do iniciozinho do 9º ano, o livro do 9º ano de vocês tinha uma explicação sobre objeto, sujeito e objeto. E que o conhecimento é exatamente fruto dessa relação entre sujeito e objeto. Mas o ser humano, enquanto sujeito, ele também pode se tornar objeto de estudo de um outro indivíduo, de um outro sujeito, sem, no entanto, perder a condição de sujeito, ou seja, perder a condição daquele que pensa, daquele que investiga, daquele que reflete. Tranquilo? E por fim, com base no ideal de justiça social, a teoria crítica não propunha somente analisar a sociedade industrial e capitalista, como fazia a teoria tradicional, mas também diagnosticar em situações históricas reais as possibilidades de emancipação social, assim como os obstáculos que impedem a realização de uma sociedade sem exploração. Ou seja, a teoria crítica, na verdade, ela buscava um caminho do meio que ofertasse, então, meios para o desenvolvimento da emancipação humana, ou seja, de uma tomada de consciência que permitisse aos indivíduos superar essa sociedade que explora, essa sociedade que vive do lucro de uns, que vive da miséria e da exploração de uns em benefício de poucos. Belezinha? Então, com isso, galera, a gente conclui esse capítulo. Se ficar alguma dúvida, lembrando que semana que vem tem live, tira dúvidas, e a gente se encontra lá. Óbvio, vocês bem sabem que se surgir alguma dúvida mais urgente, vocês têm meu zap e podem ficar à vontade para mandar os áudios que eu os escutarei e responderei imediatamente. Mais forte abraço e tchau, tchau.